Fala, gente! Estamos aqui no canal Tricolaço mais uma vez. Alô, você que está por aí. Vamos conversar um pouquinho sobre as coisas do São Paulo. Depois de São Paulo 0, Palmeiras 0, no Campeonato Brasileiro, quarta rodada. Eu sou o Robson Ramos. É sempre um prazer estar por aqui com você para a gente falar. Vamos lá, né? Tentar tirar alguma coisa desse jogo. Eu odeio 0x0, para começar. Eu tenho uma baita má vontade para falar de 0x0. Mas esse foi o jogo, esse foi o placar, a gente vai ter que falar. Né? Foi um jogo que se desenhou para empatar. Né? Se a gente pegar e fizer aquele peixe, né? Se desenhou para empatar. Você teve um jogo muito ruim no primeiro tempo, com alguns momentos onde o São Paulo foi melhor e alguns momentos onde o Palmeiras foi melhor. Depois um jogo que melhorou no segundo tempo, onde o Palmeiras foi muito bem numa parte e o São Paulo bem na outra. Ninguém se superou, né? Ninguém foi muito superior ao outro. Então acabou ficando assim mesmo. Em termos de resultado, se não fosse um clássico, seria um resultado catastrófico para o São Paulo. Não pode se dizer que é bom, não é bom. Mas não dá para chamar de catastrófico, porque num clássico o empate está na conta. Ainda mais com um time como o Palmeiras, bicampeão brasileiro. Isso não pode ser deixado de lado. Mas é uma campanha até agora muito ruim do São Paulo no campeonato. 4 pontos depois do jogo de hoje. Assim como do lado do Palmeiras, também não é a campanha dos sonhos. O Palmeiras vai fechar a rodada com 6 pontos depois do jogo de hoje. E só tem 6 porque ele ganhou um jogo. O São Paulo também ganhou, mas o São Paulo perdeu outros 2 e o Palmeiras não perdeu nenhum ainda. Né? Ele empatou 3, mas segue invicto no campeonato. Agora, é preciso considerar algumas coisas. Né? O campeonato do São Paulo, primeiro que o campeonato está no começo. E apesar do resultado não ser bom do ponto de vista matemático, eu repito, tem que ser sempre dito com muito cuidado, o campeonato está no começo. Então, ainda estamos naquela fase onde dá para corrigir uma série de coisas. A principal correção, o São Paulo já fez, que era a correção da rota. O São Paulo começa com o Carpini muito mal, decide que tem que trocar o técnico após a segunda rodada e faz essa troca. Então, o campeonato do São Paulo, comprometido agora depois de 4 rodadas, se for lido a partir da troca de técnico, não é o pior dos mundos, você tem uma vitória e um empate. Né? Dentro dessa nova fase, o São Paulo tem 4 pontos ganhos. Contando a velha fase, são 4 também, mas ele tem 2 derrotas na costela. Né? O ideal era ter vencido hoje para começar a recuperar aquilo que foi perdido no começo. Mas o mais difícil, acredite, nesses 4 jogos, o mais difícil, o São Paulo já fez, que era ganhar um jogo fora. Ganhou do Atlético Goianiense, um jogo importante, porque tinha que compensar a derrota que tinha tido para Flamengo e Fortaleza. Deu para entender o quadro? Mas se fosse um jogo, por exemplo, hoje contra o Vitória, que é o próximo jogo de São Paulo, no Morumbi 0x0 seria um resultado ruim. Porque é um time que dá condições para você ganhar com mais facilidade. O Palmeiras é um clássico, o Palmeiras disputa com você as mesmas coisas e o Palmeiras dificulta para você a chegada até o resultado de uma maneira muito maior que o Vitória, que o Juventude, que esses times mais frágeis tecnicamente. Então é preciso fazer essa digressão, essa separação de coisas, para entender que o campeonato do São Paulo recomeça no jogo contra o Atlético Goianiense e aí você tem uma vitória fora e um empate no clássico em casa. É aceitável, nada mais do que isso. Com relação ao jogo de hoje, o 0x0 acontece também por uma coisa que tem muito a ver com o Palmeiras. O Palmeiras está, em 2024, enfeiando jogos. Enfeiar jogos é o seguinte: pica o jogo. O time do Palmeiras nem é um time tão faltoso assim para cometer faltas, mas eu preciso que você observe o seguinte: é um time que sofre falta demais também porque os jogadores buscam muito o contato para parar o jogo.
E o jogo é o tempo inteiro recomeçado. Num ano em que o Palmeiras não joga bem. Eu já disse aqui algumas vezes, né? O melhor Palmeiras da era do Abel é o de 2022. É um time perfeito porque ele combina a disposição que esse Palmeiras sempre teve, a organização e a luta com um futebol exuberante. Exuberante eu não diria, mas tecnicamente muito bom. Em 2023, o Palmeiras demorou para engrenar, ele engrena da metade do campeonato para frente. Mas no momento em que ele não está tão bem, é uma coisa mais pragmática que vai se levando. Esse ano não, esse ano é um ano em que o Palmeiras joga mal. Aí o palmeirense que eventualmente estiver vendo esse vídeo vai vir me xingar, evidentemente, mas ele também vai concordar comigo. Joga mal não quer dizer que o Palmeiras virou uma porcaria de time. O Palmeiras desse ano tem menos brilho técnico e muitas vezes erra no pragmatismo habitual. Porém, como é um conjunto muito forte e com ideias muito arraigadas, muito firmes, é um time que dificilmente perde um jogo. Mas ele está tendo muita dificuldade de vencer jogos, porque ele passou a ser um time que tem muita dificuldade de marcar gols. Porque o jogo dele ficou excessivamente truncado, por causa da forma como os jogadores atuam nesse corpo a corpo, e também porque diminuiu a velocidade, porque ficou mais pesado, porque jogadores outrora muito bons estão mal, caso do Veiga, caso do Piquerez. Piquerez nunca achei muito bom, mas é um jogador bom. O Veiga, sim, esse jogador especial e está num ano ruim. O Rony, que entrou hoje no segundo tempo, que nunca foi um craque, mas que foi um jogador que sempre ajudou muito o Palmeiras, não está bem também. O Endrick tem jogos em que brilha menos, hoje brilhou pouco, hoje o brilho ficou mais pro Estevão, que depois precisou sair. Então esse conjunto de coisas faz com que o Palmeiras jogue um jogo mais truncado e se enfeie o jogo. Isso explica, por exemplo, um pouco do 0-0 contra o Flamengo também. Um jogo muito picado, muito parado, porque os jogadores ajudam o jogo a parar também. Bola para lateral. Você sofre falta porque você trombou no adversário. Não é que você fez a falta e enganou, não é isso. É uma mania de jogador brasileiro, de você busca tanto contato que, óbvio, o jogador do time vai te derrubar. Né? E isso é feito intencionalmente, isso é horrível. Isso é muito chato. E isso enfeia o jogo. E do lado, só que o Palmeiras mesmo assim ainda é um time muito forte, então, que dificulta muito as ações do adversário. Por exemplo, é um time que não dá espaço. E o São Paulo precisava de espaço para jogar e teve pouco espaço hoje. O primeiro tempo foi muito ruim também porque o Luiz Ubeldia chegou agora. E por mais que ele tenha lido, visto o vídeo, tentado entender o Palmeiras, é a primeira vez que ele encara o Palmeiras. Então é mais difícil para ele fazer um time fluir. Também porque ele mudou a formação em cima da hora para um 3-4-3, que foi legal, mas que não estava preparado para ser executado, porque o Pablo Maia ia jogar e muito provavelmente ele jogaria no 4-2-3-1 de novo. O Maia não jogou porque se contundiu e olha, puta, parece sério, né, pelo que estão falando aí, o que é muito ruim para o São Paulo. Veio o Bobadilha para o jogo, que demorou para se achar, mas também foi bem depois, viu? Depois que se achou, foi muito bem. Mas o time precisava daquela liga que ele não tinha, por causa do sistema, por causa da falta do Maia, porque alguns jogadores não estavam tão bem. O Luciano hoje jogou mal. Ele até participou muito das ações, mas participou de forma muito errática. E demorou para sair, talvez porque o técnico até deu a ele um pouco mais de confiança, um pouco mais de chance para ele tentar acertar. Mas esse acerto não veio. Bom, no primeiro tempo o São Paulo teve iniciativas melhores, mas não conseguiu chegar lá na frente. E o Palmeiras foi muito firme para marcar e tirar espaço e depois, da metade para frente, se arriscou um pouco mais no ataque. No segundo tempo, o Palmeiras começa muito bem, faz 12, 13 minutos muito bons, atrapalhando o São Paulo, assustando o São Paulo, até que o Zubeldia começa a fazer modificações. Uma delas é obrigatória, porque o Wellington se machuca de novo, né? De novo. Alguém se machucando, pelo jeito sério. Entra o Michel Araújo, depois entra o Ferreirinha, no lugar do André Silva, que não estava mal, mas o jogo pedia o Ferreira. E isso ficou comprovado depois, porque ele se manda pela ponta, entra muito bem no jogo, muito ligado, e o São Paulo muda o tipo de jogo. O Michel entra muito bem daquele lado esquerdo,
Muito bem mesmo, me surpreendeu. Não porque ele não possa fazer, mas ele estava fazendo mal, né? O Carpini chegou a escalar ali, ele estava jogando mal. Mas ele entrou bem, o Ferreira entrou também. Aí ele manteve ainda por muito tempo o Luciano em campo, com o Luciano errando muito. E eu até destaquei uma coisa que, assim, depois que o São Paulo... Porque o São Paulo, depois daí, ele veio com um volume maior e aproveitando bem os lados para fazer as jogadas de velocidade. Só que, assim, clássico não pode ter erro. E teve 3 escolhas erradas de jogadores do São Paulo no ataque em pouco tempo que poderiam ter definido o jogo e que você não pode errar daquele jeito. Uma foi com o próprio Ferreira, numa escapada linda que ele dá, só que ele, na hora que ele tem que tocar para Luciano e Caleri na área, ele resolve chutar, e chuta mal. E poucos minutos depois, quem escapa é o Michel Araújo. Cara, e ele cai na posição de chute. Só que ao invés dele dar o passo certo e o chute, ele vê o Luciano entrando, não sei se ele lembra do Ferreira, e ele resolve tocar para o Luciano. Não sei se o Luciano não estava esperando, o Luciano estava muito desligado hoje. E aí o Luciano é aquela bola que vem para o cara dar aquele tapa forte, bem colocado. O Luciano deu um traque e bateu no zagueiro e perdeu a jogada ali. E teve o lance lindo do Caleri, que ele tentou compensar o pé que estava errado, ia fazer um golaço de calcanhar, mas ali o lance foi certo. Esses 2 lances, 3 que na verdade um deles é resultado do início de uma jogada, de outro, poderiam ter definido o jogo. Né? E aí foi um erro por decisão tomada errada, que eu acho que é compreensível, pode acontecer, mas como você teve poucas chances de chegar até a área do adversário dentro do jogo, você não pode errar. Não pode errar. Ainda assim, depois disso o jogo termina 0-0, fica uma sensação melhor nesse 0-0 do que, por exemplo, no dia da derrota para o Fortaleza, no dia da derrota para o Flamengo, onde o time só foi acordar mais por final. Hoje eu gostei do espírito do time, acho que o time se manteve ligado o tempo todo. Gosto muito de como o Zubeldia vê as coisas, porque me parece que ele enxerga com a vontade de resolver rápido. Ele é inquieto nesse sentido de, isso aqui tá ruim, precisa mudar. E eu acho que ele conseguiu ver tudo que está falhando hoje para tentar acertar. O problema é que o calendário muito apertado, ele vai colocando armadilhas pelo caminho. Por exemplo, Águia de Marabá, quinta-feira. É importante porque é Copa do Brasil, oitavas de final, mas é um time reconhecidamente fraco. Por outro lado, é um time que ninguém acompanha direito. E que pode ter lá os seus segredos. E que vai jogar não vai jogar em casa, vai jogar no Mangueirão, capaz de ter mais São Paulino lá do que torcedor do Águia. Mas enfim, para o Zubeldia, como é que é preparar um time para jogar com Águia? Será que o Zubeldia sabe, por exemplo, que dá para rodar um pouco o time nesse jogo? Porque ele é teoricamente mais fácil, para ir com um time um pouco mais forte contra o Vitória, para preparar uma equipe mais forte para os jogos de volta do turno da Libertadores, que vem aí também? Essa é uma pergunta importante de ser feita. Né? Porque ele pode, por exemplo, estourar jogador contra o Águia e se dar mal contra o Vitória e não ter gente na Libertadores. Né? Isso tem que ser pesado, tem que ser colocado na balança também. Se eu pudesse dar a ele um conselho, eu diria: pegue jogadores que você considera muito importantes e rife um. Por exemplo, Caleri, ele vai jogar, então não joga o André. E aí no domingo joga o André, não joga o Caleri. Luciano, tá na hora de descansar, até porque não foi tão bem hoje. Bota lá o Rames para jogar. Tá? Ou o Galopo para começar o jogo contra o Águia. Na zaga, faz uma linha de 4, descansa um pouco o Arboleda, joga com Ferrarese e Alan Franco. Né? Ou Ferrarese, ou Alan Franco e Diego, o Alan está um pouco mais seguro. Enfim, não mudar o time todo, mas algumas escolhas para ir rodando e não ir arrebentando esses caras. Porque é uma sequência muito forte, muito pegada, muito próxima e só com jogos importantes. Por exemplo, depois do empate de hoje, uma vitória contra o Vitória em Salvador não é obrigatória, mas ela se torna importante. Perder para o Vitória, por exemplo, é uma tragédia. Nessa fase do campeonato, com essa pontuação que São Paulo está. Não pode perder.
O empate é aceitável ali, no limite, porque não ganhou hoje. Por ser o Vitória um time fraco, e para mim é um dos times mais fracos desse campeonato, a vitória tinha que ser o objetivo. Estou falando do Vitória, do Águia de Marabá é outra história, que é no meio da semana e que seria interessante o time já sair com um resultado meio encaminhado. Para não ter surpresa no jogo da volta aqui. Das atuações de hoje, o Rafael, por incrível que pareça, trabalhou menos do que trabalhou, por exemplo, contra o Barcelona de Guayaquil, mas quando trabalhou foi bem, nota 6,5 para ele. Achei que o Igor Vinícius fez uma partida muito boa, incomodou bastante ali pelo lado direito, dá um 7 para ele. O Diego Costa não comprometeu, acho que ele foi bem na zaga, 6,5 para ele. Acho que o Arboleda comprometeu em alguns momentos e foi fantástico em outros. Vou dar um 7 para ficar no meio. O Alan Franco muito seguro de novo, 7,5. O Wellington, enquanto jogou, enquanto teve perna, 7,5. Foi muito bem também. Depois saiu, entrou o Michel Araújo, para quem vou dar um 7, porque entrou muito ligado. Bobadilha pela fogueira, começou estudando o terreno, depois se acertou muito, merece um 7. O Alisson foi o melhor jogador de São Paulo, nota 8 para ele, foi bem demais. De novo. E o Luciano foi abaixo hoje, vou dar um 5,5 para o Luciano. Ele foi participativo, mas ele errou mais do que acertou nas decisões que tomou. O cara ele foi muito lutador, dá para dar um 7,5 para ele. André Silva, enquanto esteve em campo, foi bem, mas não era o jogo que o São Paulo tinha que fazer no segundo tempo, por isso ele saiu. Mas dá para dar um 7 pelo que ele jogou. O Ferreira entrou de novo muito bem, grande fase do Ferreira, dá para dar um outro 7 para ele. E entrou quem mais, gente? O Rames Rodrigues, no lugar do Luciano, discreto, mas eu acho que também tem que dar o seguinte: eu não sou um Ramizete, eu sou o cara daquela frase, jogador bom no meu time joga. Mas ele estava machucado, aquela coisa toda. Mas ele entrou com 39 minutos, não dá para o cara mostrar. Num jogo como hoje, pegado, com pouco espaço, com muita marcação, não dá para o cara mostrar. Então eu vou deixar o Rames Rodrigues sem nota hoje. Mas acho que se ele tivesse um pouco mais de tempo, talvez ele mostrasse mais. E talvez ele merecesse um pouco mais de tempo, porque o Luciano já estava comprometendo um pouco o resultado antes. Mas acho que o Zubeldia quis dar um pouco mais de chance para ele tentar acertar. Acho que foi por aí. Mas enfim, dos males o menor, empatar um clássico em casa, está dentro da margem. Vamos ver na próxima o que vai acontecer. Estaremos aqui depois do jogo da Copa do Brasil também. Comente aí no vídeo. Abraços a todos e até mais. Valeu!